Viagem para a casa da minha avó. Enquanto meus pais conversam, eu jogo no meu querido Game Boy Advance e fico de olho na minha irmã, que ainda é um bebezinho. Já estava jogando Pokémon Esmeralda há mais de 2 horas. Então eu resolvi descansar minha vista, olhando para a rua pela janela do carro que eu estava sentado. Que linda paisagem! Carros e ônibus jogando fumaça preta para todos os lados, casas desfiguradas, ruas mal arquitetadas, avenidas mal planejadas, buracos nas pistas, uma música podre e escrota, pessoas marginalizadas. Eu ainda estava no subúrbio, a viagem ainda iria demorar muito. Acho que minha avó mora lá pelo interior, bem longe de toda essa sujeira. Olhei para o meu lado direito e vi que a minha irmã estava aproveitando muito mais a viagem do que eu. Ela estava dormindo, que inveja. Como ela conseguia dormir com esses dois na nossa frente fazendo tanto barulho? O tédio era infinito. Liguei novamente meu Game Boy para ver se eu tinha vontade de jogar algum outro jogo. A tela estava com estática, nunca aconteceu isso. Uma estática muito forte acompanhada de um chiado de televisão. Olhei para a minha esquerda e vi uma coisa no céu. Um homem de terno preto, braços longos, pernas longas e um rosto branco, sem olhos, nariz ou boca. Ele estava parado, olhando para mim. Eu gritei para minha mãe, para que ela também visse aquilo, mas quando ela olhou, ele já não estava mais ali. Começou a chover. Minha irmãzinha acordou, com um belo sorriso no rosto, como sempre. Olhei novamente para meu Game Boy. A estática havia parado, porém havia um jogo a mais na memória. Eu achei esse jogo. O seu nome era Venha Jogar Comigo. Como um idiota, eu iniciei o jogo sem nem pensar no que seria. O jogo começou numa casa, especificamente num quarto de bebê, com berço e tudo mais. Eu não fazia a menor ideia de como se jogava isso. Apenas apertei as setas para que o bebê fosse engateando até as escadas. Consegui descer as escadas. Na sala de estar, eu vi um casal acenando para meu personagem. Obviamente, eram seus pais. De repente, um chiado começa na tela. O bebê olha para a janela e aparece aquele homem esguio que eu havia visto fora do carro há poucos minutos. Imediatamente desliguei e guardei o Game Boy. Olhei novamente para minha irmã. Aquela doida estava dormindo novamente. Até que enfim meus pais fizeram silêncio. Eu também pude tirar uma soneca, mas a curiosidade não permitiu. Eu tenho mesmo que saber o que tem mais naquele maldito jogo. Liguei novamente o Game Boy. Aquele jogo que eu tinha jogado não existia mais. Por pouco tempo, achei que aquilo foi um sonho. Mas quando vi no meio dos outros jogos, havia um novo jogo chamado Vamos, Venha Jogar Comigo. Iniciei o jogo. Ao mesmo tempo, eu ficava olhando para as janelas do carro. Ainda estava chovendo. O jogo novamente iniciou em um quarto. Mas não era quarto de bebê. Acho que dessa vez era de criança. Desci as escadas novamente. Os pais estavam acenando para a criança e com aquele bebê do jogo anterior sobre a mesa. Depois que eu me aproximei deles, nós fomos para fora de casa, entramos num carro e fomos embora. Só não entendi o porquê de aquele homem de terno insistir em ficar escondido no meu quintal atrás das árvores e ainda mais me observando. De repente, a visão do jogo deixou de ser de cima e passou a ser de primeira pessoa. Agora eu percebi que o meu subconsciente estava com toda a razão. Sim, aquele maldito jogo se tratava de mim e de minha família. Mas que merda estava acontecendo? Continuei jogando. Apertei para a direita. A minha irmã de mentirinha estava lá, dormindo, até mesmo no jogo. Apertei a seta da frente e vi meus pais conversando. Aquele homem apareceu na tela novamente. Depois de um tempo, sobrou apenas a sua estática. Após esses defeitos, o jogo cortou algumas cenas e pulou para dentro da casa da minha avó. A estática voltou mais forte ainda. Ela demorou tanto até que o Game Boy descarregou. Que coincidência, chegamos na casa. Tocamos a campainha, mas vovó não veio nos receber. A porta estava destrancada. Entramos procurando por ela. Gritamos o seu nome, mas ela não respondia. Será que ela foi sequestrada? Ou ela foi assassinada? Acho que não.
Porque matariam ou sequestrariam uma idosa. Se isso acontecesse, seria muito azar. Nós estávamos indo para cá com o objetivo de tirar ela daqui para que coisa desse tipo não acontecesse. Com uma paisagem dessa, árvores mortas, lagos secos, pouquíssimas casas. Um ambiente perfeito para um psicopata. Eu fiquei olhando pela janela, admirando aquela paisagem mórbida. Era para termos ficado em casa. Aquele homem alto estava muito longe, atrás das árvores, mas estava me encarando. Eu corri e gritei por ajuda da minha mãe e do meu pai. Eles não me escutavam. Corri de volta para o carro e tinha uma página de caderno sobre o capô. Estava dizendo para eu não olhar para trás. Eu olhei para trás. O homem esguio estava segurando a minha irmã. Estava bem na minha frente, mostrando o título do jogo que eu havia jogado. Vamos, venha jogar comigo.